Meu irmãozinho tolo. O quanto você pode ver com esse seu Sharingan, Sasuke? O que eu tô vendo agora é você morto aos meus pés. Então, vai lá, faça isso acontecer. Chidori! Você ficou bem mais forte. Vai começar com a sua farsa favorita de Genjutsu. Então, o que você quer saber? Eu vou começar de novo. Eu tenho uma última coisa pra te perguntar. Tá me ouvindo? Você se lembra do que falou? Se descobrir como ativá-lo, você será a terceira pessoa a obter o Mangekyo Sharingan. O terceiro. O outro que obteve aquele Sharingan. Eu vou matá-lo depois de cuidar de você. Matá-lo? Porque nem mesmo você poderia ter derrotado toda a força policial da Folha sozinho. Quem é ele? Madara Uchiha. O primeiro homem a despertar o Mangekyo Sharingan. Mas o Madara já deve estar morto há muito tempo. Madara ainda está vivo. E pensar que Madara está morto é uma suposição arbitrária que você fez. O que você quer dizer com isso? Exatamente da mesma forma que você acreditou que eu era o irmão mais velho, bom e gentil. Eu fingi ser o irmão mais velho que você precisava por um motivo. O que aconteceu naquela noite? Eu era só uma criança, mas não havia erro. Eu estava preso na realidade. Você fala com muita confiança, como sempre. E um dia, quando possuir os mesmos olhos, volte e me enfrente. Tudo bem ser confiante, mas Sasuke não conseguiu matar o seu melhor amigo. Tanta confiança. Mangekyo Sharingan são olhos muito especiais. E quanto mais são usados, mais rápido eles serão selados. O Mangekyo perde sua luz com o tempo. Afinal, quem ou o que é esse Madara? O primeiro homem a domar as 9 caudas. Ele pode fazer mais do que domar a raposa de 9 caudas? Deixa eu te contar um pouco sobre o passado. Naquela época, o Madara tinha um irmão. Os dois testavam e aprimoravam suas habilidades competindo um contra o outro. Os dois continuaram se esforçando. E eles ficaram reconhecidos tanto dentro como fora do clã Uchiha. Os irmãos mataram as pessoas que lhe eram mais preciosas. E finalmente despertaram o Mangekyo Sharingan. Os irmãos usaram seus poderes visuais para unir o clã. Quanto mais são usados, mais rápido eles serão selados. Ele se perdeu para o desespero, em sua busca desesperada pela luz. Ele roubou os 2 olhos do irmão mais novo. Madara conseguiu uma nova luz. Mangekyo Sharingan Eterno. Um novo jutsu visual, distinto e único, foi criado a partir daqueles olhos. Esse é o outro segredo do Mangekyo Sharingan. E criou uma nova organização, Akatsuki. Desde então... Sasuke! Os seus olhos serão a minha nova luz! Pais e irmãos mataram uns aos outros para conseguir o poder visual eterno! Esse é o verdadeiro laço entre os irmãos do clã Uchiha! Parece que você finalmente viu meu coração. Eu estou aqui. O momento de cumprir o meu destino finalmente chegou. Mas você não pode ganhar contra mim e meu Mangekyo Sharingan, porque você não possui o meu poder visual. E a sua realidade é a morte.
Sasuke Progenitor. Me perdoe, Sasuke. Me dê a sua luz. Você não tem o Mangekyou ou Sharingan. Você nunca conseguirá vencer contra os meus olhos. E agora eu vou pegar o outro também. Essa é a diferença entre os nossos poderes. Você escapou do meu Tsukuyomi. O quê? Não deveria conseguir ganhar do Mangekyou Sharingan. Ele não foi atingido pelo Tsukuyomi. Ele conseguiu escapar do Jutsu. Quer dizer que as habilidades do Sasuke cedem em muito às expectativas do Itachi. Não importa o quanto você use os seus olhos, eu vou transformar a fantasia em realidade. Então vou usá-las contra você agora. Minutos atrás, você viu seus olhos serem arrancados do reino dos pesadelos. Então permita que eu transforme isso em realidade. Assim que Sasuke escapou do Tsukuyomi, a batalha de Genjutsu se tornou completamente nula. Então é isso? Ele assumiu o controle do fluxo dessa luta. Eu acho que o Sasuke pode ganhar essa luta. Estilo fogo! Jutsu bola de fogo! Estilo fogo! Jutsu bola de fogo! Amaterasu. Parece que o Itachi venceu, afinal. Era isso que eu tava esperando. Estilo fogo! Jutsu chama do dragão! Esse seu Amaterasu parece ter sugado toda a sua força, não é? O meu Sharingan pode avaliar o seu nível de chakra. Só de olhar eu posso ver que você está sem chakra. É, você tem razão. Eu realmente não tenho chakra algum. Você acredita mesmo que eu viria até aqui pra te matar despreparado? Vou tornar sua morte uma realidade. Um jutsu que não pode ser evadido, assim como o Amaterasu? Foi pra isso que serviu o estilo fogo do Sasuke mais cedo. Ele soltou o jutsu do estilo fogo do céu para fazer com que a temperatura ambiente da atmosfera aumentasse rapidamente. Em vez disso, ele pretende se aproveitar da enorme energia da atmosfera. Este jutsu guia o relâmpago dos céus. Esse jutsu é chamado de Kirin. Venha!
Está feito. Finalmente acabou. Se eu não tivesse isso, eu estaria morto, sim. Eu vou revelar pra você a minha cartada final. O Susanoo. Se você tem mais alguma coisa na manga, agora é a sua última chance de fazer. Qual é o problema? Você usou todo o seu chakra e ficou sem opções? Você precisa de mim, não precisa, querido Sasuke. E agora ele finalmente surge. É isso! É isso que eu estava esperando! Tenho a chance de assumir de vez o corpo dessa criança. E assim... Então, Sasuke, o que você vai fazer agora, então? A espada Totsuka! Itachi! Se diz que ela prende e sela aqueles que perfuram no mundo de Genjutsu. E é uma variante da espada Kusanagi. O poder dela é enorme. Então é isso, Sasuke. Você acha que o Itachi já ganhou a luta? Mas que droga! Aquele jutsu Susanoo dele. Aquela é outra arma espiritual. Ela se chama Espelho Yatra. Esses olhos... O Itachi caiu? Não acredito. O Itachi morreu mesmo. A vitória é do Sasuke. Tem uma coisa que eu ainda não entendi. E ele estava se movendo de um jeito estranho. Ele não conseguia esquivar ou contra-atacar os ataques que deviam ser fáceis para ele. Ele também estava tão perto de conseguir os olhos do Sasuke. Você está atrasado. Eu não consigo me mover tão rápido quanto você. Nós também vamos levar o corpo do Itachi. Temos que ir agora. Consegui detectar o cheiro deles. Então esse é o Amaterasu. Eu nunca tinha visto antes. Yamato. Estilo Terra, divisão planetária. Pare de perder tempo. Então, tá tudo terminado, é? O Sasuke venceu a batalha. Ele foi levado pro esconderijo da Akatsuki no leste. Precisamos chegar até o Sasuke. Caramba, mas o que será que aconteceu aqui? Todas as batalhas entre os membros do clã Uchiha são tão intensas assim? Cadê o Sasuke? É tarde demais. Por quê? Porque eu nunca consigo chegar no Sasuke! Eu tratei seus ferimentos. Tente não se mover, a menos que seja necessário. Já nos encontramos uma vez. Não se preocupe. Eu não culpo você pela morte do Deidara. Eu só trouxe você aqui para te falar uma coisa. É sobre o Itachi Uchiha. Como você, Sasuke, eu sou um sobrevivente do clã Uchiha. Eu sou aquele que sabe a verdade sobre o Itachi Uchiha. O Amaterasu que o Itachi parece ter implantado em você. É impressionante como ele consegue planejar o futuro. O que foi isso?
Ele provavelmente armou essa pequena armadilha para que o Amaterasu fosse ativado automaticamente quando você visse o meu Sharingan. Então esse foi o truque final do Itachi. Que pena que não funcionou, hein? Ele conseguiu transferir a habilidade visual dele para você. O que exatamente você tá me falando? Ele fez isso para proteger você. Pra me proteger? Você só pode estar brincando comigo. Se você continuar falando besteiras e mentiras, eu vou te matar aqui mesmo. Mas o que eu estou falando é a verdade. Eu sou Madara Uchiha. Cala a boca! Nada disso importa mais. Não, você vai escutar. É sobre a vida do seu irmão. Você sabe o porquê? Porque o Itachi implantou o Amaterasu no seu olho. A verdade sobre o Itachi vai desaparecer na escuridão para sempre. No entanto, eu também sei a verdade sobre o Itachi. Parece que o Itachi não confiava em mim. Ele provavelmente antecipou que eu mostraria o meu Sharingan. Pense com muito cuidado e lembre-se do Itachi. Não, ele não queria me proteger. Ele tentou me matar. Respire devagar. Não encosta em mim! Você acordou. O Itachi era meu inimigo. E ele massacrou todo o nosso clã. Ele era desprezível. É verdade que ele massacrou todo o clã Uchiha. Mas era a missão dele fazer isso. Era a missão dele. Bom, parece que finalmente você se acalmou. Mas eu ainda não entendo. E baseado em que eu devo acreditar em você? Eu não tenho nenhuma prova que possa te mostrar. Então, cabe a você decidir se acredita em mim ou não. Certo. Tudo começou mais de 80 anos atrás. Foi uma era de estados em guerra. As organizações Shinobi consistiam apenas de clãs individuais servindo como unidades armadas. Um deles era o nosso clã Uchiha. Nós, do clã Uchiha, possuíamos um chakra excepcional e o Sharingan. O fato de eu ter vivido tanto tempo é prova suficiente disso. Mas graças a isso eu consegui despertar totalmente o Mangekyo Sharingan. É claro, era inevitável que eu enfrentasse o Hashirama, o futuro primeiro Hokage. Você roubou os olhos do seu irmão só pra melhorar a sua reputação? É isso que você tá me falando? À medida que a reputação dos Uchiha crescia, também aumentava o número de inimigos. Não era só pela minha reputação. Na verdade, ele mesmo ofereceu os olhos para mim. O clã Senju propôs uma trégua com o clã Uchiha e os Uchiha aceitaram. Eu fui o único que se opôs a isso. Os Uchiha e os Senju sempre foram como água e óleo. Eu não tive escolha a não ser seguir esse desejo. Aí surgiram o País do Fogo e a Aldeia Oculta da Folha. Mas devido a um certo incidente, a paz da Folha Oculta durou muito pouco. Ficou claro que os Uchiha estavam sendo retirados da estrutura de poder. Nem mesmo um único Uchiha me deu apoio. Eu não fui apenas acusado e repreendido por ter ambições pessoais. Eu deixei a Aldeia da Folha, tendo sido traído por todos. Mas eu fui derrotado naquele lugar que passou a ser conhecido como o Vale do Fim. E todo mundo se esqueceu de mim. O irmão mais novo do Hashirama, que se tornou o segundo Hokage, criando a força policial da Aldeia da Folha. Finalmente, alguns Uchiha perceberam as verdadeiras intenções dele, mas era tarde demais. E então outro incidente selou a morte dos Uchiha. O ataque da Raposa de 9 Caudas 16 anos atrás. Mas foi um desastre natural espontâneo. Os Uchiha não tiveram nada a ver com aquilo. Os Uchiha foram colocados sob estrita vigilância pelos caçadores especiais Zambu. No final, o clã Uchiha simplesmente não era confiável. A desconfiança gerou ódio. E uma hora as suspeitas se tornaram realidade. E então, os líderes da Aldeia da Folha plantaram um espião dentro do clã Uchiha para nos vigiar. E foi aí que o sofrimento do Itachi começou. Um golpe de estado dos Uchiha. Apesar de ser um Uchiha, mas essa é a verdade. E o Itachi era um espião que entrou para os caçadores Zambu por ordem do seu pai. O Itachi estava abastecendo a aldeia com informações sobre os Uchiha. Por que o Itachi trairia os Uchiha? Na terceira grande guerra ninja, mas ele viu muitas pessoas morrerem. Esse trauma o transformou em um pacifista que odiava a guerra. Ele foi designado para uma missão ultra secreta, olho por olho. Foi a erradicação completa de todo o clã Uchiha. Se você fosse o Itachi, o que você teria feito?
É claro que ele não odiava os Uchiha. Ele só fez o que tinha que fazer. Ninguém deve questionar a decisão do Itachi e os sacrifícios que ele fez. Ele me procurou e me fez uma proposta. E ele me ajudaria contra o clã. Era chegada a hora. O Itachi cumpriu seu dever quase perfeitamente. Ele não conseguiu se forçar a matar seu irmão mais novo. Ele fugiu da aldeia depois de ameaçar o Danzo. Se algo acontecesse com você, ele se preocupava com você acima de tudo. Então ele disse o máximo que pôde. Ele te deu razão para buscar vingança contra ele. Ele aceitou que teria que lutar contra você até a morte. Não. É mentira. O Itachi tentou me matar várias vezes. Ele até usou o Mangekyo Sharingan contra mim. O Itachi pensou em absolutamente tudo, não tenha dúvidas. Você entende agora, não entende? Ele queria te libertar da marca da maldição. Foi uma batalha para despertar o seu Mangekyo Sharingan, fingindo até o último instante que queria roubar os seus olhos. Você enviou a 9 Caudas para atacar a aldeia. O Itachi disse que foi você quem fez isso. O Itachi estava mentindo quando disse isso. Ele contou mentiras para garantir que você não confiaria em mim. Ele assumiu o peso de tudo o que aconteceu. Para com isso! Mentiroso! Tudo o que você diz é mentira! Você ainda está vivo. Seus olhos não viram uma única verdade sobre o Itachi. O Itachi matou os amigos, o pai, mas não conseguiu matar o irmãozinho. Você entende o que isso significa? Para ele, a sua vida era mais preciosa que a aldeia. Tudo o que fez foi por você, para te dar novos poderes. Ele estava doente e dolorosamente consciente de sua morte iminente, porque tinha que lutar com você e morrer na sua presença. Não somos mais a equipe Heavy. Nós seremos a equipe Taka. A nossa missão é destruir a Aldeia da Folha.